Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a história da Adelaide, que foi aprovada no concurso do Instituto de Previdência de Servidores do Estado de Minas para o cargo de analista, área de administração, gestão saúde. Então, Adelaide, conta pra gente um pouquinho aí sobre você, de onde você vem, né? De qual cidade, qual a sua idade também. Fala um pouquinho de você. Bom, primeiro eu quero dizer assim que é uma alegria muito grande para mim, né, estar aqui sendo entrevistada por você, né, Paulinha, e participar dessa entrevista com estratégia, né? Meu nome é Adelaide, eu tenho 33 anos e nasci em Três Corações, que é sul de Minas Gerais. E aí, como você ingressou no mundo dos concursos públicos, Adelaide? Qual foi o primeiro start assim que você teve? Qual é a sua formação também, né? Às vezes tem já alguma relação, mas conta pra gente como que foi o início de tudo. Então, assim, eu sempre quis trabalhar em algo que fizesse realmente a diferença, assim, né? Que colaborasse com uma sociedade melhor, que fizesse a diferença na vida das pessoas. E aí eu enxergo no serviço público essa possibilidade, né? E aí eu comecei a pesquisar a respeito dos concursos, né? E comecei assim, dessa forma. E o meu marido, né, também é concursado, então ele me influenciou muito nesse aspecto e foi assim. Então você já teve influência de família, né? Já o seu marido servidor público, mas para você escolher a sua área, você já sabia o que você queria, que era ajudar, né, para uma sociedade melhor, mas até aí os concursos, né, existem diversas áreas, muitos setores mesmo. Como que você definiu a sua? Por qual concurso você começou? Sim, eu comecei estudando para a área de controle, né? Que a princípio foi a área que eu mais me identifiquei, né? E aí, quando eu já tinha um ano estudando para a área de controle, eu migrei para a área de administração, que é a minha formação. Eu sou formada em administração. E aí, desde então, eu passei a fazer as provas mais focadas na área administrativa, né? Porque houve um momento aqui em Minas que começou a abrir muito concurso para administrador. E aí foi nesse momento que eu fiz essa migração. Mas eu comecei pela área de controle, que foi uma área que eu me identifiquei muito, né? Mas também amo a área de administração, né? E você ingressou então na área de controle em que ano e quando que você decidiu ir para a área de administração? Bom, eu comecei estudando em novembro de 2020, e aí eu cheguei a fazer algumas provas, né, da área de controle. Eu fiz CGU, que foi assim o primeiro concurso que eu considerei a nível, né, me considerei que eu estava competitiva, né? Esse foi o meu primeiro concurso da área de controle. Eu já tinha um ano e 4 meses de estudo, mais ou menos. Aí fiz TCE-RJ, e aí em julho do ano passado, né, 2022, saiu o edital da Assembleia de Minas Gerais. E aí foi nesse momento que eu migrei para a área administrativa, porque aí foram saindo vários outros concursos que eu fiz, TRT Minas, TJ, MP também Minas, todos eles para o cargo de administrador. Então eu migrei em julho de 2022. Mas eu já tinha estudado muita matéria, né, assim, que é comum dessa área, então foi uma migração tranquila. Eu pensei bastante, porque eu sempre pensei o seguinte: teve um momento que começou a abrir muito concurso, né, que eu comecei a estudar na pandemia, aí não tinha muito concurso, estava assim, eu fiquei quase um ano sem fazer prova, né, e sem perspectiva mesmo de fazer prova. Só que quando começou a abrir vários concursos, eu pensava muito, eu analisava bem, eu falava, bom, se eu mudar para esse edital agora, eu vou conseguir chegar competitiva? Vai realmente valer a pena? Então, eu sempre fiz essa análise muito racional, né? E aí, quando esses concursos da área administrativa saíram e eu vi o edital, eu falei, nossa, é pouca coisa que eu vou ter que estudar de diferença, né, do ciclo básico de controle que eu já tinha estudado. Então, foi uma migração que valeu muito a pena, né, para mim. E aí você falou então dessas matérias que você já havia estudado antes, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Então, para esse concurso em específico, a hora que você viu as matérias todas, né, que você tinha que estudar, você já tinha uma certa bagagem, mas qual foi a sua maior dificuldade? Alguma matéria em específico que foi difícil de entender? Então, assim, que eu tive dificuldade mesmo foi no início, que foi algo que me marcou muito, né, da área de controle, que eu estudava auditoria e eu não entendia nada.
passavam as aulas, eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada. E aí realmente foi um momento que eu tive muita dificuldade mesmo, né? Existem matérias que são difíceis, mas que você vai vencendo ali aos poucos. A auditoria não entrava. E aí eu falei, ó, vou finalizar a matéria. E aí, conforme fui fazendo as questões, né, fui revisando, algumas coisas eu tive que ver vídeos específicos da matéria de auditoria, aí foi ficando mais tranquilo. Mas de resto, assim, é esse processo de estudo mesmo, né? Às vezes uma coisa ou outra é mais difícil, mas que com as revisões, com as questões, a gente vai vendo o perfil de cobrança, né? Porque eu vejo muito isso também. Às vezes a gente tá numa matéria ali e fala, nossa, mas está muito difícil. Mas de repente é uma coisa que cobra de uma maneira mais tranquila, né? Aí você vai com a experiência de prova, com as questões, vai entendendo como é que é essa cobrança, né? E vai vendo o que que você precisa dar mais atenção. Isso é muito interessante, né? Tem muitas pessoas que às vezes nem prestam o concurso que elas têm como objetivo final de início, né? Elas já começam por outros menores e tudo mais, justamente para entender todos esses processos, né? Então você começa a perceber aquilo que funciona para você, como é que as matérias são cobradas, enfim, conhecendo um pouco as bancas também. Aí fica um pouco mais fácil quando você chega naquele concurso que você tanto queria, né? Porque você já chega com uma certa bagagem. Esse concurso é o que você deseja mesmo para o seu futuro ou você acha que ainda vai continuar estudando para algum outro? Então, nesse momento, eu confesso que eu não sei, né? Eu estou descansando um pouco dos estudos, né? A previsão de homologação é amanhã, e aí eu estou na expectativa de nomeação. Assim, eu estou bem empolgada, quero muito começar, e aí depois eu analiso, mas nesse momento eu estou aqui ansiosa, esperando a posse. Nem precisa de pressão agora, né? É uma coisa de cada vez. Então, espera a nomeação primeiro, né? Depois você pensa com calma. O que importa é que agora você já garantiu, né, a sua estabilidade, então você já tem algo para te deixar mais tranquila, né, para os próximos estudos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as ferramentas que você utilizou durante a sua preparação. Você estudava por PDFs, por videoaulas, chegou a usar passo estratégico, trilha estratégica, essas coisas. Conta um pouquinho pra gente. Então, o meu estudo ele foi basicamente pelo curso em PDF. Confesso que eu sou uma pessoa assim do papel, né? Eu gosto de marcar texto, gosto de material escolar, essas coisas, né? Mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que são muitos materiais, né? Realmente, se a gente for imprimir e tal, é muita coisa. E aí eu estudei pelo tablet, marcando os PDFs, fazia todas as questões também dos PDFs e revisava pelos grifos, né? Algumas matérias, algumas aulas, por exemplo, estações, né? Eu assisti os vídeos do professor Herbert Almeida, porque realmente é uma matéria muito importante, né? Tanto para a área de controle quanto para a área administrativa. Português, algumas coisas também eu vi de videoaula, mas eu confesso que a base foi o PDF. E aí eu usei também podcast, às vezes quando eu estava fazendo alguma coisa, né, de casa, assim, colocava para ouvir, né, os Estratégia Cast, né? O sistema de questões também usei. Acho que basicamente foram essas as ferramentas que eu utilizei. E você fez muito exercício na sua preparação? Eu até para entrevista, né? Eu puxei esses dados, porque assim, desde o primeiro momento, eu tenho tudo controlado, sabe? Eu usava um aplicativo para contar o tempo, né? Usava uma planilha também, então eu tenho tudo registrado, todas as matérias, todas as questões. Então, eu fiz 26 mil questões durante toda a minha preparação até agora, né? De sistema de questões e dos PDFs também, porque todos os PDFs eu fiz todas as questões, aquelas Uhum. do final do PDF. Você falou do total, né, que você vem estudando até desde a pandemia e tudo mais, mas focado para esse concurso foi quanto tempo? Só para a gente ter uma ideia dessas questões aí, em quanto tempo foi? Ô, Paulo, então, as 26 mil é nesse período todo, né? Desde o início. Eu não fiz separado, né? Mas, por exemplo, para esse concurso, eu considero que toda a minha aprovação ela fez diferença. Então, eu considero que toda, né? Na realidade, tudo na realidade, né? Experiência de prova, né? Porque daí você faz, aí eu fazia as provas, corrigia as provas.
Então, acho que toda a preparação ela influenciou para esse resultado, né, que me deixou muito feliz. Então, acho que é um conjunto de tudo mesmo, né? E você acredita que o estratégia te ajudou na sua aprovação? O que que o estratégia significa para você? Então, eu sou super fã do estratégia. Sempre que eu posso, assim, ali nos tempos de espera, né, antes das provas, eu faço propaganda mesmo, porque para mim é o melhor curso preparatório que tem. A gente vê que o nível dos alunos é muito alto. Então, durante a minha aprovação, perdão, durante a minha preparação, eu assistia a entrevista com os aprovados, a gente sempre via, eu sempre entrava no site para poder ver os editais abertos também, né, ali em notícias, e a gente sempre via a porcentagem dos aprovados, né, nos concursos. Então, sem sombra de dúvida, é o melhor curso preparatório que tem. E eu me senti muito segura durante toda a minha preparação, porque realmente é um material focado, específico para quem vai fazer o concurso. Então, é um material super direcionado. Então, isso faz toda a diferença. Eu me recordo também que eu via, assim, as lives, né, dos professores, às vezes falando sobre discursiva, às vezes falando sobre as questões, e eles acertam muito, né, os temas que vão cair, os assuntos que são mais cobrados. Então, isso faz toda a diferença, porque nessa preparação, né, o tempo ele faz muita diferença. Então, você estudar com um material, com professores, com o curso que direciona e facilita esse processo, realmente é assim um privilégio. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã de carteirinha e sou muito grata a todo mundo, a toda a equipe, né? Isso, e digo que estudar com estratégia fez toda a diferença para a minha aprovação. Ai, que bom, Adelaide. Eu queria até perguntar se você tem alguma coisa a dizer dos professores também, já que você citou, por exemplo, que já viu a aula do Herbert Almeida. Então, tem mais algum professor ali que você acha que ajudou nesse momento em que você teve que recorrer aos vídeos, né, aos podcasts, ou até mesmo nessas lives, né? Então, tem o Herbert Almeida, né, que eu sempre assistia muito às aulas dele. A Nelma também me ajudou muito em constitucional, que, assim, não é uma matéria que eu tive muita dificuldade, mas a compreensão ela foi mais demorada. Então, com a videoaula, assistindo a Nelma, ficou muito mais fácil. A professora Adriana Figueiredo também, sem sombra de dúvida. E todos os professores, né? Esses, assim, são os que a gente mais assiste, né? Mas todos são excelentes. O professor Bruno também, né? De raciocínio lógico. Tem o professor Fabrício, de português, que eu também cheguei a ver algumas aulas dele. Então, já que eu estou tendo a oportunidade de agradecer, né, eu quero agradecer a todos os professores, porque às vezes esse momento de preparação é um momento solitário, né? E aí uma videoaula, de repente você assistir ali um professor, isso já é um momento que dá uma leveza para o nosso estudo. E realmente os professores são espetaculares, né? Eu só tenho a agradecer mesmo. E por falar em agradecimento, eu queria que você falasse um pouco da sua rede de apoios, né? Se você teve pessoas que te apoiaram durante esse tempo que você estudou, familiares, amigos, acredito que sim, né? Até porque você falou já dessa família que tem concurseiro também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso, né? Sobre a sua rede de apoios e os agradecimentos que você tem a deixar para eles também. Sim, então eu quero agradecer, né, ao meu marido, um apoio incondicional em todos os aspectos. Então, se não fosse ele, né, realmente acho que não teria chegado a esse momento. Então, essa conquista é nossa, né? Agradeço a ele. E eu confesso que assim, eu não compartilhei com muitas pessoas, né? Assim, a minha trajetória, mas com quem eu compartilhei, e na medida do possível também, eles me ajudaram, porque realmente é um momento de muita renúncia, né? A gente deixa de ir a certos eventos, né? Então, assim, não encontra tanto, né? Amigos, familiares, mas com os que eu compartilhei, meu pai, minha mãe, os amigos mais próximos ali, todos comemoraram a minha conquista, sempre assim confiaram e acreditaram muito em mim, né? E me deram assim um apoio nesse aspecto de tentar compreender esse momento que é realmente um momento de renúncia, né? E você acha que valeu a pena todo o seu esforço até aqui? Com certeza. E ninguém fala que não vale, né? Porque, nossa, que é incomparável, é indescritível a sensação
de você abrir e ver o seu nome lá, né? No meu caso, nesse foi em primeiro lugar, então foi uma surpresa ainda maior. E é o que todo mundo fala, eu faria tudo de novo, porque realmente é um momento assim indescritível, é incomparável. E você falou que acompanhava, né, as lives com os aprovados aqui no canal do Estratégia e hoje é a sua vez. Então, seu vídeo está aqui no YouTube do Estratégia, sendo compartilhado com muitos alunos nossos, né, que estão nessa trajetória, estudando ou que vão começar a estudar agora e já estão vendo aí as palavrinhas de quem foi aprovado. Então, qual que é a sensação de você estar aqui hoje? Realmente, né? Não dá para a gente acreditar. A gente sempre sonha, né? Eu sempre vi falar, oh, eu queria um dia estar lá, né? E eu tô aqui agora, mas realmente a gente nunca imagina, né? Mas eu sou muito grata ao Estratégia, né? Por tudo, por todo o suporte, por todo o apoio, por todos os materiais. E para quem está pensando, né, em começar, ou para quem já está nessa trajetória, uma coisa que fez muita diferença para mim foi a decisão. Eu me lembro muito bem do momento em que eu decidi estudar para concurso. E essa decisão foi a seguinte: eu vou estudar até passar, não importa quanto tempo, não importa as circunstâncias, eu vou até passar. E essa decisão ela foi muito clara durante toda a minha preparação. Então, nos momentos que eu tive alguma dificuldade, nos momentos que era mais difícil, eu sempre lembrava da minha decisão. Foi um compromisso comigo mesmo, primeiramente comigo mesmo. Isso é muito importante, a gente se comprometer com a nossa decisão, fazer o que tem que ser feito, não tem segredo, né? Tem que estudar, tem que fazer questão, tem que ler os materiais, revisar é muito importante, né? E seguir em frente. Alguns momentos a gente às vezes tem as dificuldades, igual eu teve um momento, eu nunca pensei em desistir. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas eu duvidei da minha capacidade. Eu tive um resultado assim um pouco abaixo do que eu esperava. Então foi um dia muito difícil. Mas aí no dia seguinte eu descansei, depois retomei o ritmo e lembrei da minha decisão e segui em frente. Acho que isso é importante. Né? Vai ter dificuldade, alguns dias vão ser mais difíceis que outros, alguns não, a gente não vai cumprir a meta, né? Mas o importante é nunca parar. Vai dar certo, né? Para alguns mais rápido, para outros menos, mas sempre dá certo. E aí, para finalizar, então, tudo isso que você falou aqui agora para gente, qual mensagem você quer deixar para todo mundo aqui? Você já falou, né, que vai dar certo, enfim, essas mensagens de incentivo, mas para fechar, queria que você deixasse uma palavrinha aí para os concurseiros que estão assistindo a gente. Sim, então, eu queria, né, dizer que, como eu disse, né, anteriormente, decida, né, se você quer estudar para concurso, pesquise, analisa e decida. Depois que você decidiu, comece e não pare mais. Como eu disse, assim, alguns momentos vão ser mais difíceis, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, e isso faz parte do processo mesmo, né? Tenha paciência, algumas coisas são mais difíceis, algumas matérias são mais difíceis, mas com constância, com resiliência, com persistência, a gente sempre chega lá, né? E eu tive agora um resultado que me deixou muito feliz, né? E eu posso dizer que vale muito a pena. É um momento indescritível. Eu até me emociono quando eu lembro, né? Porque a gente pensa toda a trajetória que a gente passou, tudo que a gente abriu mão, né? Todos os momentos de estudo, de dedicação, tudo que você sonhou, né? E aí você chega e conquista. Então, vale muito a pena, né? Vale muito a pena mesmo. Então, decida, faça o que tem que ser feito e não desista, que a sua hora vai chegar. Ah, Adelaide, muito bom conversar com você. Muito obrigada por ter topado conversar comigo e passar a sua história toda aqui para o pessoal acompanhar também. Não sei se você vai continuar estudando, mas caso siga, né, pode contar sempre com estratégia. Nós estaremos aqui. Você tem meu contato agora, então a gente pode conversar sempre. E muito sucesso para você, tá bom? Ô, Paulinha, eu que agradeço, assim, né? Reforço aqui meu agradecimento a toda a equipe de estratégia. Realmente, assim, vocês são diferenciados, sabe? A todo mundo. Então, muito obrigada mesmo. Isso fez toda a diferença para mim. E pode saber que eu sempre indico para todo mundo quando as pessoas perguntam, né? Eu falo, ó, vai na estratégia que vai dar bom. Então, muito obrigada mesmo, tá? Pelo trabalho de vocês. É realmente assim
é um diferencial, fez toda a diferença para mim. Então, muito obrigada. Muito bom saber disso. Muito obrigada novamente. Obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Aqui no nosso canal você encontra outras entrevistas também. Então continue navegando e a gente se vê numa próxima. Até mais.